Oi pessoal, eu quero mostrar então aqui como é que a gente pode criar os panoramas para visualizar a paisagem nessa ferramenta aqui feita por um alemão. O nome dele é Ulrich Deutschlet. Ele criou uma ferramenta onde utiliza os dados SRTM, né, e a nomenclatura dos nomes e de picos de morro do site GeoNames. Aqui em Data Source tem as fontes dos dados que ele utiliza. Tá? A gente não vai focar na fonte agora, posso depois explicar melhor para vocês. Mas a ideia agora é mostrar para vocês como é que a gente pode criar então um panorama aqui. E com esse panorama eu vou criar um panorama da Serra do Tabuleiro, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina, né? E eu quero depois fazer um sketch de desenho, então vai ser feito tudo isso online, tá? Então vou tentar explicar isso para vocês só usando as ferramentas dentro do Chrome, do browser aqui do Chrome. Então vamos lá. Primeira coisa é acessar o site, o link eu vou deixar aí para vocês, mas quem precisar é bit.do/panoramas, é um abreviador, uma URL encurtada, né, para direcionar ao site. Vou botar alguns parâmetros. Generate panorama aqui eu vou botar como título Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A descrição aqui vai ser só um panorama da serra. Eu deixei meu e-mail aqui, não é obrigatório, mas se vocês quiserem é só para depois requisitar esse desenho via e-mail, tá? Essa ilustração. E eu vou botar alguns parâmetros. Esses parâmetros eles podem ser adicionados direto pelo mapa, tá pessoal? Os principais parâmetros. Por exemplo, a orientação, né? A direção da visada que vocês querem dar para gerar a ilustração. Aqui a gente está tendo um preview. Está carregando aqui por causa que eu fiz a modificação. A abertura também, vou clicar aqui, ó, para mostrar a abertura que vai ter nesse panorama, certo? Vai ficar bem largo, vai ficar mais curto a ilustração. Aqui são, depois de eu ter colocado a orientação, eu tenho alguns parâmetros que eu posso modificar, por exemplo, a altitude de visualização. Eu já deixei na que eu vou utilizar, vai ser 2.500 metros, deixar a câmera na altura de 1 metro. E também o exagero vertical, tá? Exagero da elevação, vou deixar em valor 3. Tá? O zoom é o fator 1. Vamos lá então colocar os parâmetros. Vou colocar aqui como latitude menos 27,6. A longitude é menos 48,55. É uma visada que eu estou tendo lá da ilha de Florianópolis, em direção ao Parque da Serra do Tabuleiro. Aqui o meu azimuth, né, o View Direction, eu vou deixar em 220. A direção de visualização. E a extensão horizontal eu vou reduzir um pouco ela, está em 73, eu vou colocar 60. O tilt vai aparecer em 0 para vocês. O que é o tilt? Tilt é esse deslocamento, né, que a câmera faz. É um movimento que o fotógrafo pode fazer, mas que aqui no caso vai ser a inclinação da câmera. Então eu vou colocar aqui em menos 7, tá? Já está ali o valor de menos 7. A abrangência de visualização no horizonte, né, dentro do continente, ou que eu for pegar no fundo do panorama, é colocado aqui o ranking, né, de visualização. Deixei em 300, aqui vou deixar então elevação 3, os parâmetros estão tudo ok, eu vou clicar aqui para mostrar para mim o panorama, show o panorama. Então o que ele está fazendo? Ele está carregando para mim, né, as imagens, certo? Ele renderizou elas e junto com essa imagem ele aplicou o nome dos principais morros que já estavam adicionados no site GeoNames, geonames.org, que é uma plataforma da onde ele tira o nome desses morros aí. Então aqui eu tenho vários morros que já tem a nomenclatura. Quando eu passo o cursor e vou para cima de uma linha dessas que está contornada aqui dentro do pico, eu tenho o valor da altitude, a distância do meu ponto de visada até aquele ponto, qual o ponto mais distante. Isso aqui é essa informação de alguns morros, né, que já estavam colocados dentro da plataforma. E aqui os parâmetros que eu adicionei, a nomenclatura. Mais uma informação aqui que é legal é que quando se eu fosse utilizar essa visualização por meio de uma bússola, eu tenho aqui então a orientação de uma bússola de norte geográfico, claro, né? Aqui é a inclinação, estou aqui olhando para sudoeste. E é isso, esses são os parâmetros, certo? Bom, daí para eu poder utilizar essa imagem, eu poderia dar um print para salvar, porque se eu clicar com o botão direito e salvar, ele não salva isso, eu tenho que dar um print, né? Só que normalmente, como não cabe tudo dentro da tela, o que eu faço usando o Chrome? Isso é importante, essa informação para vocês. Eu instalei um plugin
que se chama Go Full Page. Ele captura toda a tela, inclusive o que não está aparecendo dentro da tela, tá? Go Full Page captura toda a tela do que eu estou visualizando no browser. Então ele tem que capturar tudo que está aqui na tela, do topo até aqui embaixo. Tá? O que eu vou fazer então é vir aqui no... Vocês vão ter as extensões instaladas, aí depois de ter instalado esse plugin, e vai ter a extensão lá Go Full Page. Eu vou clicar nela, vai ter esse símbolo de câmera fotográfica, né? E aqui já está fazendo a captura de toda a tela. Ó, ele fez a captura de toda a tela para mim, inclusive com a nomenclatura, e eu já posso utilizar isso aí, salvar para utilizar em algum lugar. Então eu vou clicar aqui, ó, tem como salvar em PNG ou salvar como PDF. Cliquei para salvar como PNG, ele vai indicar para mim onde eu posso salvar. Então aqui eu vou deixar o nome que ele colocou, né, captura de tela, do Deutschland, panoramas, aqui o nome da configuração que ficou, vou deixar isso aí. E vou salvar. Bom, mas essa captura de tela que eu fiz aí, ela não é tão legal por algum fator, que é o seguinte: muitas vezes esses nomes aqui, a quantidade de nome pode me atrapalhar. O ideal é não ter esses nomes. Então como é que eu tiro da tela? Não tem uma função aqui para desabilitar. Então eu estou fazendo aqui uma gambiarra, né, uma adaptação. O que que eu faço? Eu clico com o botão direito e mando inspecionar. Ele vai inspecionar para mim o que? O código HTML que gerou essa imagem aí para mim. Quando eu pedir para inspecionar aqui na tela, vai aparecer todo o código fonte aqui. E aqui em cima, deixa eu só reduzir o tamanho aqui para mostrar para vocês. Aqui em cima ele selecionou o que eu cliquei com o botão direito de inspecionar, que é uma imagem que apresenta os labels, os nomes dos morros. Eu vou clicar com o botão direito nesse código e eu vou pedir para deletar esse elemento. Olha só que legal, ele remove para mim ali então os nomes, tá? É como se eu estivesse renderizando a página agora sem esses nomes. E o que que eu vou fazer? Eu vou pedir agora para mim capturar de novo a tela, só que daí eu vou ter a tela capturada, né, por completo, sem ter os nomes. Então eu vou de novo lá no plugin, nessa extensão Go Full Page. O Chrome chama de extensão, eu falei plugin, mas dá na mesma. E aí então eu tenho a imagem, eu vou salvar ela de novo como PNG. Só aqui no final eu vou escrever então sem nomes, ó pessoal, adicionei sem nomes ali, para poder diferenciar do que tinha os nomes. Salvei. Ok, então já tem essa imagem aí, eu posso depois, dentro do Office, né, do Word ou do LibreOffice aí, ou até no Google Docs, inserir essa imagem para eu poder trabalhar com ela, recortar as informações se não quiser que apresente essas informações aqui. Mas o que eu quero fazer agora é aplicar um efeito que tem na web aí, que é um efeito feito a lápis, né, o sketch, feito como se fosse um rascunho, para dar um acabamento bem legal nessa imagem e utilizar algum trabalho com estudantes ou até para divulgação aqui do parque. Então eu vou ali, eu tenho esse link aqui que é aplica efeitos na internet de fotografias, esse aqui é o de sketch, e vou lá selecionar a foto, fazer o upload do computador. Eu posso arrastar ela para cá, como ela já está aqui, eu só arrasto ela, né? Tá carregando a imagem. Ele está me dando uma opção aqui para fazer um crop, que é para recortar a área que eu não vou utilizar. Então eu vou selecionar aqui só a parte de cima e eu vou deixar essas laterais, mesmo que ficou em branco, porque no efeito de rascunho aqui, de desenho feito a lápis, ele vai suavizar essa borda, então não tem por que eu tirar. Clico em crop e dou um go aqui para ele aplicar. Eu vou deixar as bordas, efeito de borda, só para vocês verem como ficam. Olha só que legal esse resultado aqui de imagem. É claro que se você fosse utilizar um QGIS ou ArcGIS, utilizando as opções de visualização 3D, passando depois por um Photoshop ou aplicando alguns efeitos, textura, o Photoshop tem efeito similar a isso também, chegaria no mesmo resultado. Mas eu quis mostrar para vocês aqui é uma forma de produzir esse tipo de ilustração, uma forma simples e rápida, utilizando só o browser, ali no caso eu utilizei o Chrome, tá ok? Então, bom exercício aí para vocês. Só para encerrar, eu quero mostrar aqui que tem que fazer o download, né? Clico aqui e faço um download da imagem. Ele vai salvar em JPEG, eu vou deixar o nome que está ali, clico em salvar, abrir aqui para apresentar ela para vocês no fim.
Então aí tá a imagem que a gente criou, tá? Ela não vem em alta resolução, mas já é o suficiente para poder utilizar aí na web ou algumas aplicações de impressão e de ensino.